Bem, bom dia, secretário. Bom dia, Daniel. Bom dia, presidente, colegas. Talvez seja um pouco repetitivo, mas eu não consegui entender. Porque, partindo das duas premissas que foram dadas, que é a redução da tarifa e ter pelo menos duas empresas, fica complicado de acreditar, me parece completamente antagônico, né? Por quê? Tudo que a gente lê, escuta, nós tivemos um seminário de transporte aqui na casa também, com especialistas que vieram, então a gente vê que isso é matemático, né? Historicamente, o que também acompanho, não sou uma especialista como o senhor, normalmente mais de uma empresa ocorre em capitais, onde tem um número muito maior de passageiros, né? Posso não estar... Pois é. A pergunta é, a gente também tem acompanhado, e nesse estudo técnico também aparece uma redução em 10 anos de 33% de passageiros, né? Então, assim, diante dessas duas premissas, quais seriam os principais aspectos que, de fato, apontam que poderia ser atendido esse objetivo? Objetivamente, quais são os principais aspectos? Porque a gente tem, assim, vai aumentar o custo fixo. Então, nesse aspecto que eu considero que é lógico, se aumenta o custo fixo, como que a gente reduz o preço, né? E a gente também tem a informação que, nos últimos 10 anos, só reduz o número de passageiros. Né? Então, esse é um aspecto. Quais são os principais aspectos que falam a favor de que haverá possibilidade de redução de tarifa? A outra questão é que, pela consulta popular que foi apresentada, que eu tive acesso aqui, não sei se é do vosso conhecimento, existe um nível de satisfação de 65% da nossa população, né? Não seria o momento, também baseada no que a gente assistiu aqui no seminário, que foi feito pela SEDUT, onde especialistas trouxeram que a tendência mundial é de incentivar o uso do transporte público, né, cada vez mais, a necessidade de subsídio, né, por parte até do poder público para isso. Não seria o nosso momento de avançar com a modernização, né, do transporte, com ônibus, aumentar a fiscalização, se é que temos problema, né, mas de avançar nisso, né? Não seria esse o momento, né? E me parece também que até a pergunta que o vereador Toigo já fez em relação à redução de custos, né? O olhar para as gratuidades e outras coisas. Quais foram as falhas de fiscalização? E por que é que isso não apareceu? É a primeira vez que eu ouço falar em relação a essa questão da redução de passageiros. Então, quais foram as falhas que vocês identificaram? É isso, então, presidente. Vereadora Paula, as falhas foram muitas. Eu tenho aqui, como lhe falei, todos os documentos. Posso lhe indicar aqui, vou lhe dizendo algumas datas. 16 de dezembro de 2014, o diretor técnico chamou atenção, além de 2009. Falhas no controle do número de passageiros. 29 de dezembro de 2015, reforçando o mesmo problema. 16 de dezembro de 2014, um ano antes, reforçando o problema. A gente não tem controle, vereadora Paula, do GPS. A gente tem o GPS, mas não tem o controle do índice de voltas cumpridas. Como é que a gente faz, como é que a gente muda o transporte coletivo para uma população que não tem a garantia de que o transporte vai passar para ele? Isso não é um absurdo? Tu está na parada esperando o ônibus e não tem a garantia que o transporte vai vir? O que a gente está fazendo é justamente isso, propondo um aumento na fiscalização, criando ferramentas para isso. E essa maneira, eu lhe agradeço a pergunta, porque essa pergunta é importante, é a maneira de incentivar o uso. A gente só vai incentivar o uso do transporte coletivo quando ele é confiável. Enquanto eu estiver na parada esperando e o ônibus não vier, eu prefiro usar meu carro. Eu tenho certeza que esse é o raciocínio da maior parte das pessoas que tem a possibilidade de usar o carro. Bom, se o transporte coletivo não me atende do jeito que deveria, eu uso o carro. Além disso, qual é a outra maneira que deveríamos incentivar? É reduzindo a tarifa, que é justamente o que essa administração está se propondo. Quando a gente abre para duas... como eu disse, eu já saio de um edital de licitação com valor mais baixo do que o valor hoje
Eu vou reforçar isso. A tarifa hoje é 4,25 e eu estou afirmando para vocês que o edital que vai ser publicado nos próximos dias vai sair com a tarifa mais baixa do que está hoje. E, na contramão disso, a empresa de transporte coletivo está pedindo um novo reajuste. Isso não é um absurdo? Nos parece, pelo menos. Então, com relação ao seu questionamento Exato, a concorrência é a principal deles. Elas concorrendo, as empresas elas precisam definir se é interessante ou não operar na nossa cidade. O que a prefeitura está fazendo é abrir a oportunidade para que as empresas operem na cidade. Pode ser que elas não venham? Pode ser. Isso é um risco de qualquer edital de licitação, isso acontece frequentemente, mas pode ser que venham. Então, o nosso cuidado é de abrir para que as empresas concorram. E com relação, a senhora falava antes do tamanho da cidade, né, para que se tenha 2 lotes operando, como eu falei, Bento Gonçalves tem isso de uma forma precária. Outro dia ainda conversava com o diretor de transportes lá de Bento Gonçalves, e ele me questionava, secretário, como é que vocês fizeram, como é que eu posso fazer para integrar as 2 empresas? Porque lá eles sofrem de um problema de integração. O que a gente vai ter aqui, e já parte da forma correta, é que as 2 empresas vão ser plenamente integradas por conta da Câmara de Compensação. Lá em Bento tem 2 cartões. Tem o cartão da empresa A e o cartão da empresa B. Aqui não vai ter, aqui é um cartão único, e com esse único cartão se paga a mesma passagem, se faz a compensação. Vereador Ricardo Daneluz.